Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Gestão à Vista, um projeto que tem como intuito trazer conteúdo de empreendedorismo, gestão, notícias, negócios, tudo isso que permeia esse ecossistema, né? Esses assuntos que eu falei aqui. Eu sou o Gustavo, sou o fundador aqui do canal. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a todos os feedbacks que eu recebi com relação ao primeiro vídeo. Inclusive, se você não viu, dá uma olhada aí no canal, vê o primeiro vídeo que tá bem legal. E eu gostaria realmente de agradecer esses feedbacks, foram muito importantes para a gente estar melhorando sempre o conteúdo aqui. Tenho certeza que eu dei uma lida em todos e que eu vou estar melhorando nos próximos vídeos, beleza? Sobre isso também, foram alguns feedbacks com relação ao áudio. Por enquanto eu estou gravando só no celular e o microfone também no celular, mas eu estou providenciando já um microfone de lapela, aquele pequenininho que bota aqui na camisa, para poder melhorar o áudio para vocês. A câmera também eu vou dar uma olhada, o que eu posso estar conseguindo para melhorar a qualidade. Tudo isso para trazer um conteúdo mais dinâmico, mais intuitivo para vocês. Outros dois pontos foram sobre a edição do vídeo e o cenário. Por enquanto o vídeo é no meu quarto, então não tem como melhorar tanto assim. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui no fundo para agregar um pouquinho mais. E com relação à edição, a primeira foi no celular, mas agora eu vou fazer já num programa no computador para ser mais dinâmico, beleza? Pronto. Então, sem mais delongas, vamos logo para o tema do vídeo de hoje, que é um tema muito legal, muito atual, e é um tema que influencia a vida de todo mundo, desde estudantes, pessoas mais novas, até gestores, pessoas mais velhas, enfim, gestores de grandes empresas. Como será a nossa vida após essa crise, né? Após o coronavírus, quando acabar a quarentena, tudo isso. Porque a gente percebe que ao longo desse período de quarentena, diversas transformações foram acontecendo na nossa vida, né? Diversos hábitos, vários paradigmas nós fomos mudando, tudo isso por conta desse período mais complicado de fato que a gente tem vivido, né? Já existe uma série de discussões sobre o chamado novo normal, que é como é que a gente imagina que deve ser a vida pós-pandemia, né? Porque a gente percebe que de fato diversos hábitos foram se modificando ao longo do tempo, a gente teve que adaptar uma série de coisas do nosso dia a dia que a gente estava acostumado a fazer e a gente não faz mais. Eu vou citar aqui só alguns exemplos. Isso afeta e permeia diversos âmbitos da sociedade, porque a gente percebe que a mudança de hábito foi geral. Então, pessoas que estudam estão tendo aula EAD ou não estão tendo aula, né, dependendo do caso. Pessoas que trabalham estão tendo trabalho de home office ou mudaram sua rotina de trabalho de alguma forma, estão tendo uma parte home office, uma parte em campo. Nesses períodos de quarentena, mais ou menos, para o Brasil aqui a gente está mais ou menos uns 4 meses de quarentena. E dentre os modelos de trabalho, os modelos de empresa, na verdade, desde startups até empresas mais formais, indústrias, por exemplo, todos tiveram que se adaptar de alguma forma. Então, a jornada foi reduzida ou foi modificada. Existem empresas que adotaram 100% home office, outras não puderam adotar 100% devido ao seu modelo de negócio mesmo, modelo de produção, enfim. E até mesmo em casa já é possível perceber uma série de hábitos diferentes, como por exemplo, muitas pessoas estão se exercitando em casa, uma coisa que nem todas faziam antes, né? Um grande número de educadores físicos estão fazendo, por exemplo, lives ou aulas online, ensinando as pessoas a fazerem exercícios com o próprio peso do corpo. Outros hábitos, por exemplo, como alimentação. A alimentação, a gente percebe que muitas pessoas estão cozinhando em casa, estão fazendo algo mais voltado para alimentação saudável, enfim. São mercados, inclusive, que estão crescendo bastante por conta da pandemia. E outra coisa foram as compras online, que a gente percebe que aumentaram bastante nesse período. E aí, para a gente aprofundar um pouco a reflexão sobre esse paradigma, sobre essa situação que a gente vem vivendo, eu vou trazer 3 fatos ou acontecimentos aqui, né, para a gente refletir um pouco. O intuito do vídeo de hoje é realmente refletir, a gente pensar como é que pode ser essa vida pós-pandemia, se o novo normal ele é uma realidade, se vai se modificar ou se a gente vai voltar de fato ao modelo que a gente já adotava antes. Por que eu escolhi 3 fatos? Porque o modelo do vídeo é um pouco mais curto, então não dá para trazer tantas informações, tanta coisa aqui para a gente conversar. Se vocês quiserem que eu traga um modelo mais longo de vídeo, comenta aí, deixa nos comentários. Quero um vídeo mais longo, que a gente traz uma reflexão mais longa, com certeza. Eu vou trazer mais dados, mais análises, tudo isso. Beleza? Vamos lá. Primeiro fato. As ações da empresa Zoom dispararam, mas dispararam mesmo. Elas subiram desde o início do ano até agora, o início de julho,
cerca de 300%. Pô, eu queria muito ter investido na Zoom, porque eu estaria de fato muito rico. Brincadeira, não tenho nem dinheiro para investir, mas... Elas começaram o ano valendo cerca de 68 dólares, que ela é negociada na bolsa da Nasdaq, que é a bolsa dos Estados Unidos, uma das bolsas dos Estados Unidos, e estão nesse momento, deixa eu usar a pesca aqui do lado, em 275 dólares. Eles atingiram a máxima semana passada, na sexta-feira passada, por 275 dólares. Isso é um crescimento de quase 300%. É tipo assim... Não sei nem uma palavra assim, para não ser um palavrão aqui, que expresse esse crescimento. Mas aí você vai rebater o meu argumento, vai dizer, poxa, mas isso é meio que uma bolha, né? Porque quando acabar a quarentena, a Zoom vai cair, né? Porque as pessoas vão parar de usar a Zoom, vão parar de usar a plataforma. Porque o trabalho presencial vai voltar, porque as aulas presenciais vão voltar. Eu acho que vai cair, mas não vai cair tanto, sabe por quê? Porque existe uma revolução nos modelos de trabalho, no modelo de estudo. Então, por exemplo, reuniões virtuais, reuniões, alinhamentos de time, aulas. Então, vamos pensar no modelo assim, uma reunião que ia ser com o diretor de um país, o diretor de outro país, ia ter todo o custo de deslocamento. As empresas agora têm a opção de não arcar com esse custo. Na verdade, elas já tinham essa opção antes, mas agora elas foram forçadas a testar isso. E elas viram que deu certo. Afinal, o funcionamento das empresas continuou normalmente. Claro que existiram uma série de quedas, uma série de problemas, mas as empresas se adaptaram e perceberam que esse modelo é possível sim de ser utilizado. Agora eu vou trazer o segundo ponto para a gente refletir também. Meio com uma continuação, né? Esses 3 pontos, eles são lineares, que eu vou trazer esses 3 fatos, né, para a gente pensar e refletir. E o segundo ponto é que o Twitter e o Facebook anunciaram que o home office ele pode permanecer após a quarentena. Ou seja, isso modifica totalmente uma série de questões de trabalho, né? Por exemplo, eu já estou pensando aqui, vou extrapolar um pouco e pensar mais no macro, né? Se a gente pensar que mais empresas adotem isso, empresas grandes, hoje essas empresas ocupam escritórios em grandes cidades, enfim, que tem toda uma estrutura voltada para isso. E agora a gente vai pensar que essas empresas grandes que empregam uma série de pessoas, tem um número enorme de funcionários, vão adotar o modelo de home office. A gente percebeu que nessa quarentena, com a maioria das empresas adotando home office, as escolas e faculdades adotando EAD, o fluxo de carros na rua diminuiu muito, o fluxo de pessoas na rua diminuiu muito. Ou seja, isso pode acarretar numa melhoria de qualidade de vida, por exemplo. Óbvio que eu estou falando aqui, né, trazendo algumas hipóteses. Claro que isso aqui é só o futuro realmente para dizer se vai acontecer ou não, se vai dar certo ou não. E como tudo na vida, existem os prós e existem os contras, né? A gente tem que pensar também que o trabalho presencial, ele tem uma série de benefícios, né? O contato físico, o contato humano, as interações presencialmente, elas são muito mais ricas, você se sente mais engajado a trabalhar com as pessoas ali, você tem mais contato, você tem mais conexão com as pessoas. Então, claro, as empresas têm que pensar no macro, elas têm que pensar de uma forma que beneficie os seus colaboradores. Então, claro que isso ainda vai ser estudado mais a fundo, né? Eu acredito que o tempo que a gente teve assim já de quarentena ainda precisa ser analisado com calma, quais foram os resultados, o que é que tem gerado isso psicologicamente para as pessoas, de motivação, enfim. São uma série de âmbitos que permeiam essa esfera assim, de trabalho, home office, vida, qualidade de vida. E tudo isso tem que ser analisado com muita calma antes da gente pensar de fato como é que vai ser o novo normal, tudo isso, certo? E aí a gente vai partir para o terceiro ponto, que na verdade é meio que um contraponto a esses modelos que eu vim apresentando, né? Então, vamos lá. O terceiro ponto, ele é que o home office tem causado muito mais burnouts nas pessoas que vêm trabalhando, né? Ou seja, o que é o burnout? É a síndrome de que você trabalha demais, você se sente muito esgotado, né? Por que isso vem acontecendo? Porque as pessoas que estão trabalhando em casa, elas geralmente não estão acostumadas a ter o seu espaço do lar como o seu local de trabalho. Ou seja, às vezes elas trabalham demais, passam horas demais, não tem um controle, uma gestão muito boa do seu tempo. Às vezes elas passam, enfim, mais de 10, 12 horas trabalhando em casa e sentem que trabalham demais e são menos produtivas, por exemplo. Ou seja,
para resumir esses 3 pontos, né, a gente tem que de fato pensar e ponderar antes de imaginar e propor um novo normal. Nós temos que pensar no macro e de fato quais são os benefícios, quais são os prós e contras de ter esse modelo novo de trabalho, de qualidade de vida, enfim, de hábitos e tudo que permeia a nossa vida, né, o nosso dia a dia. Como é que deve ser esse cotidiano? Claro que o que eu vim falando aqui no vídeo não se aplica a todas as profissões, a todas as pessoas. Existem alguns trabalhos que ainda precisam ser 100% presenciais. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Como, por exemplo, pessoas que trabalham com obra. Então, engenheiros, pedreiros, ajudantes, todas as pessoas envolvidas nessa questão de obra. Não existe obra EAD, né? Não tem como você controlar uma obra de casa, por exemplo. Na verdade, talvez até exista, né? Eu não sei. Educadores físicos, por exemplo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de professores de academia que estão fazendo aula virtual, enfim. Claro que esse modelo é possível, mas o exercício ele ainda é alguma coisa que precisa daquele acompanhamento físico, você precisa estar vendo o movimento da pessoa, tudo isso, enfim. São alguns exemplos aqui. E claro, também tem os profissionais da indústria, né? As pessoas que trabalham em grandes fábricas, tudo isso que ainda necessitam de um pessoal trabalhando fisicamente, digamos. Então, galera, depois de trazer todos esses pontos aqui, eu queria ouvir de vocês também. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre esse novo normal. O que vocês acham que pode ser essa vida pós-pandemia, como é que vai ser o dia a dia, se vai se manter a mesma coisa, enfim, o que vai modificar aí, certo? Se você curtiu o vídeo, não esquece de explodir o botão do like, comenta aí embaixo também quais temas de vídeo você quer que eu traga aqui, né? Eu tenho uma série de conteúdos já pensados para poder trazer para vocês, voltados tudo isso de gestão, de empreendedorismo, todos esses assuntos que eu já falei que a gente trata aqui no canal. E eu quero ouvir de vocês também. Se você tem algum assunto que quer que eu comente aqui, que eu traga algumas informações, dados, tudo isso, deixa aí nos comentários, beleza? E se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, que eu vou trazer muito conteúdo legal aqui para vocês, tá certo? Valeu, galera. Um abraço.